Bom, se tem um assunto que vocês me pedem muito aqui no canal, é sobre essa questão de que o Brasil não vai dar certo, então eu preciso sair do Brasil para viver em outro país. Só tem um problema sobre o tema desse vídeo. Eu nunca saí do Brasil, então eu tenho zero experiência, e já vou deixando isso bem claro no começo do vídeo. Eu vou fazer as minhas listas baseados em índices, índice econômico, de segurança e entre outros, alguns mais importantes do que outros. Então, toda a pesquisa que eu fiz para esse vídeo foi retirada do Instituto Tirei do Cu, tá bom? Então, é minha opinião, baseada em pesquisas que eu fiz e de vídeos que eu vejo na internet, principalmente do YouTube. Então, eu tenho sim as minhas listinhas e vou compartilhá-las com vocês, beleza? Bom, a primeira é sobre liberdade econômica. E aqui, você vai reparar que a gente vai passar em listas de rankings de coisas boas sobre países, tá bom? Nessas listas de rankings de coisas boas, alguns países vão aparecer na maioria dessas listas, como países nórdicos, por exemplo. Então você vai ver Dinamarca em todas as listas, Finlândia, Islândia em todas as listas. Aqui é de liberdade econômica, então a gente tem Singapura, Suíça, Irlanda, Taiwan, Nova Zelândia, Estônia, Luxemburgo, Países Baixos, Dinamarca, Suécia, entre outros. Desses aqui, alguns eu considero bons países, na minha percepção. Minha percepção é o seguinte: Singapura parece ser um país interessante, visto que a carga de imposto deles não é tão alta. Por outro lado, a Irlanda é um bom país para quem é estudante, tá? Lá o ensino é muito bom. A Estônia é um bom país também, só que a Estônia é um país sem religião, é um país não cristão. Eu, como cristão, não me sentiria bem de morar num local como a Estônia, tá bom? Mas isso são preferências pessoais, tá? Países nórdicos geralmente vão estar em todas as listas como os melhores países. Só que eu não viveria em um país socialista com carga de imposto alta. Então, países nórdicos para mim não serve. Então, é interessante você ver o quão essas listas se aproximam da sua realidade, da sua situação. No final, eu vou passar a minha para vocês. Bom, aqui também tem o índice de segurança. Quão mais seguros os países são. Novamente, no topo a gente vai ter os países nórdicos. Depois, Nova Zelândia, Portugal, República Tcheca, Suíça também está sempre aparecendo. Canadá, Japão, Eslovênia e Finlândia. O que eu posso falar dessa lista? Japão, extremamente seguro. Mas eu não moraria no Japão. Os trabalhos para um japonês são extremamente pesados, a não ser que você tenha a não ser que você tenha uma qualificação muito alta. Então, trabalhar no Japão, se eu não trabalhasse pela internet, eu não moraria no Japão, de jeito nenhum. Outro país, Canadá, é o país mais socialista do mundo. Eu não me sentiria bem andando nas ruas do Canadá e, sei lá, a cada ponto que você passa, você vê uma bandeira LGBT. Um país extremamente forçando a diversidade cultural, diversidade sexual e etc. Inclusive forçando isso para crianças. Tá bom? Nada contra LGBT. Inclusive, esse canal aqui é defensor dos direitos de todos, da liberdade de todos. Mas quando isso é colocado à força para sua sociedade, já não gosto, não é liberdade. Bom, ranking de felicidade. De novo, você vai encontrar no topo da cadeia alimentar aqui países nórdicos, depois Canadá, Finlândia. Canadá é engraçado. Se você for de direita no Canadá, você não é feliz, né? Mas tá aqui no topo de países felizes. Suécia, Nova Zelândia, Austrália, Israel tá aqui nessa lista. Costa Rica, Áustria, México, Estados Unidos, Brasil. Você vê que essa lista aqui já é bem enviesada? O Brasil tá no topo da lista. Top 16 da lista. De ranking de países mais felizes. Só que felicidade não é proporcional à sua qualidade de vida. Você tem uma qualidade de vida muito baixa, só que você simplesmente é feliz. Você é feliz com o que você tem. Então, não necessariamente é bom para todas as pessoas. Outra lista inútil, mas são índices que são apresentados para as pessoas, e por causa disso elas tomam decisões: interesse
por livros em vários países. Turquia, Rússia, Espanha, Tailândia. Tailândia não apareceu em nenhuma lista de melhores países. Mas em países que têm interesse por leitura, aparece a Tailândia. A Romênia, Malásia, o próprio Brasil, Suíça, Hungria, Itália, Ucrânia, entre outros. O que eu quero dizer para vocês, pessoal? Quando você considera uma lista de coisas boas para países, você vai ter muitas variáveis, muitas. Você vai ter que selecionar as mais importantes para você, certo? E aqui eu fiz as mais importantes para mim. Mas antes de te passar, considere que eu moro no Brasil. E eu acho que o interior do Brasil é um dos melhores locais do mundo para se morar. Só que eu só consigo morar no interior porque eu trabalho com a internet. Então não é viável para 99% das pessoas. Se você tem um trabalho físico, você não vai conseguir morar no interior. A não ser que você tenha já um trabalho no interior, né? Só que é muito mais difícil. As grandes empresas estão nos centros, ok? Bom, considerando isso, eu fiz as minhas listas. Se o forte do país é segurança, você pode optar por Japão e países nórdicos. Como eu falei para você, eu prezo por segurança. Eu considero o interior do Brasil seguro. Aqui eu ando com celular, faço várias coisas que eu não faria se eu morasse em São Paulo, certo? Para fazer grana, não tem para onde fugir. O melhor país para você fazer grana é os Estados Unidos. Vai ter também algumas capitais da Europa, Londres, Paris, entre outras. Só que lá falta segurança. Não é como no Brasil, mas não tem tanta segurança. Por outro lado, fazer grana nos Estados Unidos é bom. É talvez o melhor local. Só que depende do estado. Na Califórnia também não é seguro. Ok? Então, os Estados Unidos depende muito do estado onde você vai. Bom, mas eu considero que fazer grana, os Estados Unidos sejam um dos melhores. Liberdade, Estados Unidos. Você, dentro de uma cadeia nos Estados Unidos, você é mais livre do que no Brasil. Ok? Liberdade, Estados Unidos. Estabilidade. Países que são estáveis, dificilmente passam por problemas. Coloquei Suíça, Estônia, Polônia e Panamá. Eu considero países estáveis para você que já tem grana. Se você está buscando fazer dinheiro, não acho que sejam locais bons para você. Mas se você já construiu um patrimônio e ainda tem um trabalho online ou vai trabalhar para uma empresa, prestar algum serviço, esses países são extremamente estáveis, tá? Eles não têm muitos problemas. Eles não têm problema de segurança, de educação. Muitos não estão envolvidos em conflitos de guerra, por exemplo. Então, estabilidade, se for financeira, Israel talvez seja um dos melhores. Só que não tem estabilidade política, ok? A Suíça é um país que tem muita estabilidade política. A Estônia também, beleza? Então, se você já tem grana, acho que esses seriam os melhores locais para você. Agora, se você é um nômade digital, interior do Brasil e o Sudeste Asiático. Sudeste Asiático, você vai encontrar Tailândia, Malásia, Singapura. E por que é bom para um nômade digital? E aqui eu já manjo um pouco mais. Um nômade digital, ele ganha basicamente a mesma coisa que um trabalhador médio brasileiro. Vamos colocar ali uns 3, 4, 5 mil reais. Trabalhador médio. Só que o custo de vida no Brasil de um trabalhador médio é muito mais alto do que de um nômade digital. Por exemplo, se você mora em São Paulo, você tem um custo de vida extremamente alto e você mora muito mal. Agora, se você é um nômade digital, você recebe a mesma coisa que o cara que mora em São Paulo, só que você tá na Tailândia, numa praia, numa cabana, ou num hotel 4 estrelas. Você sente a diferença, entendeu? Então, pro nômade digital, ele pode optar pro interior do Brasil, porque cara, você tem que entender uma coisa. Nômade digital, a primeira palavra que vem depois de nômade digital é custo de vida. Nômade digital, custo de vida. Pensa, são duas coisas conectadas. O cara tem que pensar no custo de vida. Porque ele é um nômade.
Nômade vai viajando. O custo de vida para ele é muito importante. Então, o interior do Brasil salva a vida de um nômade digital, porque é muito barato no interior do Brasil. As coisas são baratas, os aluguéis são baratos. Só que não se compara com o Sudeste Asiático, tá bom? Então, se você tem uma facilidade com o inglês, se comunica bem, ou até sabe um pouco das outras línguas lá da região do Sudeste Asiático, tranquilamente você teria uma vida de rei ganhando o que um trabalhador médio no Brasil ganha, tá bom? Agora, apostas minhas, países que eu acho que tem uma perspectiva para o futuro, seriam Paraguai, Uruguai, Argentina por causa do Milei e El Salvador por causa do Bitcoin. Paraguai é um país, talvez o país da América do Sul mais livre economicamente. Você paga pouco imposto e tem toda a questão de acesso à tecnologia que para mim é muito importante. Então, Paraguai, cara, se eu tivesse uma segunda casa seria no Paraguai. Uruguai, na mesma linha do Paraguai, só que eu não acho tão bom. Argentina, porque o Milei é um libertário, tá? E eu acho que ele consegue impactar. Não é igual o Bolsonaro. O Bolsonaro é de direita, tá? Mas ele tem impacto zero. Ele impacta muito pouco na economia. O Milei impacta fortemente na economia da Argentina. E El Salvador, por causa do Bitcoin. Um país que tem alta reserva de Bitcoin. Se eu acredito no Bitcoin, faz sentido eu achar que El Salvador é um bom país. Inclusive, El Salvador tem políticas de segurança absurdas, né? Quem já pesquisou alguma coisa sobre El Salvador viu que criminalidade despencou tipo 98%. Então, é um país muito bom também. E tem a lista negra. Países que eu não iria de jeito nenhum. Ou locais que eu não iria de jeito nenhum. Que pra mim, você pode esquecer o vídeo inteiro. Se você só seguir a lista negra aqui, já tá bom demais. Lugares onde você não deve ir, só pra visitar, se quiser. O primeiro deles são alguns estados dos Estados Unidos. E aqui eu, disparado, colocaria a Califórnia como o principal estado onde você não deve ir. Um estado que faz uma lei onde você pode roubar até $900 é uma piada. Todo mundo pode roubar até $900 sem ser preso na Califórnia. Isso é uma piada. Outro local, grandes capitais brasileiras. Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. As piores. Por quê? Porque são as maiores. Quanto mais gente, quanto mais brasileiro aglomerado, pior é o local. Até mesmo se você for pra fora do Brasil, onde tem mais brasileiro é ruim. E aqui vão falar, mas você, síndrome de vira-lata, vira-latista, pode xingar à vontade, cara, mas é a realidade. Quando eu vou no restaurante, eu quero que esteja vazio. Quando eu vou no shopping, eu gosto de ir quando tá vazio. Não tô nem aí. Certo? Eu também não iria pra China. E aqui eu considero a China um país maravilhoso, mas por que eu não iria pra China? Porque não tem liberdade. A liberdade individual é prejudicada, embora eu goste muito da China. Eu acho que a liberdade individual é extremamente relevante. Eu tenho amigos que jogam Counter-Strike comigo na Steam, que os caras gastam todo o dinheiro com skin de CS. Todo o dinheiro que o cara tem tá skin de CS. Por quê? Porque ele precisa gastar aquele dinheiro de alguma forma. Ele compra skin no CS. O cara tem um monte de skin, tem $200 mil de skin. Você pode ver, os maiores colecionadores de skin do CS são chineses. Por quê? Porque eles não têm liberdade para gastar com outras coisas. Ou eles precisam gastar o dinheiro muito rápido. Então, muitos são adeptos do Bitcoin para ter um pouquinho mais de liberdade. Compram artigos caros em jogos online. A vida de um chinês é basicamente essa. Você trabalha, mas tem um estado sempre na tua cola. Certo? Eu não iria pra Austrália também, porque é um país socialista. O Canadá é... Cara, 2 países onde, na minha juventude, eu gostaria muito de ter morado lá, ficado um tempo lá. Austrália e Canadá. Mas hoje eu não tenho vontade nenhuma de ir pra esses países. Principalmente pro Canadá, tá? O Canadá é talvez o país mais socialista do mundo. E é o que vai colapsar primeiro também. Cara, no Canadá é simplesmente impossível você ter uma opinião diferente da maioria.
Você não pode ter uma opinião diferente da maioria. Lá você literalmente vai preso se você falar que existe diferença entre X e Y. Então, o Canadá é um dos piores países. Os países socialistas da América do Sul, eu sei que vocês não querem visitar esses, mas enfim. Aí a gente tem a Venezuela e etc. Taiwan, Israel e Ucrânia também não visitaria por questões políticas. Se eu quero estar sossegado em um local, eu não vou para a Ucrânia. Não vou para Israel, eu não vou para Taiwan. Todos esses envolvidos em conflitos. Como também a Rússia. Só que a Rússia é grande pra caramba, né? Tipo, quando a gente fala de China, a gente não se preocupa com conflitos na China porque a China é gigante. A Rússia também. Pô, a Rússia tá em um conflito, tá, mas pô, a Rússia é enorme. Não tem problema a Rússia estar em um conflito. Dificilmente o conflito vai chegar em todas as regiões. Mas mesmo assim eu não iria pra Rússia. Porque a Rússia sofre sanções econômicas de outros países. Ok? Bom, pessoal, essa aqui é a minha listinha. Mas lembre-se, essa aqui é só uma opinião pessoal. Pra mim, ainda, as melhores opções para um sobrevivencialista cristão, ok? Libertário, seria o interior do Brasil. Quanto menos gente aglomerada, melhor. Então, quanto menos pessoas no seu estado, melhor. Paraguai é uma boa opção também para morar. E se você tiver renda extra, é Sudeste Asiático, tá? Minhas recomendações, ok? Renda extra pela internet, Sudeste Asiático. Para ficar fixo, Brasil, Paraguai. Beleza? Bom, mas agora você, que também sabe muito mais do que eu, que viajou muito mais do que eu, deixa sua opinião aqui embaixo.